Olá, meus amigos e minhas amigas. De acordo com Zelensky, milhares de soldados norte-coreanos estão sendo preparados para lutar ao lado da Rússia. E alguns oficiais já estão em território ucraniano nas áreas temporariamente ocupadas pelos russos. Segundo ele, isso é preocupante, pois representa um aumento importante no apoio estrangeiro para Moscou. Gente, os países ocidentais já vinham acusando a Coreia do Norte de enviar armas para a Rússia, mas nos últimos dias Zelensky afirmou que Pyongyang estaria enviando pessoal militar, o que ele descreveu como um primeiro passo para a Terceira Guerra Mundial. É importante destacar, gente, que essa movimentação incluiria tanto tropas terrestres quanto pessoal técnico, o que indica um suporte bem amplo. Mas apesar dessas acusações, que também foi feito pela Coreia do Sul, não existem provas concretas disso. Apesar deles afirmarem que haveria soldados norte-coreanos entre as vítimas de um ataque. Por enquanto, os aliados ocidentais da Ucrânia ainda não confirmaram essas informações, mas estão investigando a situação. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Sean Savage, afirmou que, se isso for realmente verdade, vai marcar um aumento importante na cooperação de defesa entre Moscou e Pyongyang. E é isso que preocupa a Ucrânia. A Rússia estaria tentando compensar as perdas humanas no front que, segundo Kiev e o Ocidente, já somam centenas de milhares de mortos e feridos, embora a situação de pessoal seja mais grave do lado ucraniano. Kiev também está pedindo uma resposta firme de seus aliados, com novas sanções contra a Coreia do Norte e mais esforços para isolar ainda mais Pyongyang. E aí, gente, o que vocês acham? Será que Zelensky está sabendo de alguma coisa mesmo ou é apenas uma forma de pressionar o Ocidente para se engajar mais no conflito? Apesar da ajuda ocidental, ao que parece, Moscou não tem muita pressa de terminar a guerra e considera que vai precisar de tempo, ou seja, está preparado para uma guerra bem longa. A ideia, pelo que observamos, é fazer com que o conflito se arraste o máximo possível, apostando que a Rússia pode aguentar mais tempo do que o apoio ocidental à Ucrânia, que, como temos visto, tem se mostrado incapaz de gerar mudanças na velocidade esperada. Putin acredita que, com o tempo, a resistência ucraniana vai desmoronar, e isso levaria a Rússia a uma vitória pelo desgaste. Mas é claro, gente, como sabemos, em uma guerra tudo pode acontecer. Veja bem, gente, a Rússia também enfrenta alguns desafios que podem acabar enfraquecendo essa tentativa de manter o avanço no mesmo ritmo que está hoje, com essa ofensiva constante que tem como objetivo cansar as forças ucranianas, impedindo suas capacidades de frear o avanço. Agora, será que isso está funcionando? Bom, o Putin parece ver como uma prioridade manter essa iniciativa e não tem se incomodado em adotar operações longas e cansativas que acabam resultando em avanços bem lentos e muitas vezes muito aquém do esperado. Ou seja, é como se ele dissesse: não importa se avançamos devagar, desde que continuemos avançando. O que está acontecendo agora, por exemplo, é que as forças russas estão tentando eliminar um desafio lá em Kursk depois de uma incursão ucraniana em agosto desse ano. E, ao mesmo tempo, eles mantêm a pressão no leste da Ucrânia em busca daqueles objetivos que a gente já conhece. Uma guerra que parece nunca acabar. Agora, como diria Mackinder, em sua teoria geopolítica do Heartland, por mais que os recursos de hoje possam tornar essa teoria menos precisa, os recursos russos não podem ser menosprezados pelos estrategistas ocidentais sérios. Bom, gente, mudando de assunto, vamos dar um pulinho na Ásia. Como vocês sabem, já falamos em um vídeo anterior, a China anda fazendo exercícios militares ao redor de Taiwan e, segundo um alto funcionário de segurança taiwanesa, o que está acontecendo é que esses exercícios não são só demonstrações de força. Eles têm um propósito muito claro que é se preparar para uma eventual conversão rápida desses treinos em um ataque de verdade. É basicamente a capacidade de transformar manobras de treino em uma ofensiva de fato, e isso é o que se comenta dentro do governo de Taipei. Esse funcionário, aliás, pediu para não ser identificado para poder falar mais abertamente sobre o assunto. Como vocês sabem, esse aumento de tensão veio logo depois do discurso do presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, no Dia Nacional da Ilha. E como resposta, Pequim lançou grandes manobras militares, falando que era um aviso contra os atos separatistas. Esses exercícios recentes envolveram um número recorde de 153 aeronaves chinesas, além de 25 navios da Marinha e da Guarda Costeira, que chegaram muito perto da zona contígua de Taiwan. E quando eu falo perto, gente, é perto mesmo, é cerca de 24 milhas náuticas da ilha. Isso significa que a China não está só mostrando força, está testando como apertar o cerco e reduzir o tempo de resposta de Taiwan caso a situação piore.
O oficial taiwanês deixou bem claro que, apesar de não terem lançado mísseis diretamente contra Taiwan, eles fizeram alguns testes. Foi tipo uma demonstração, mostrando que, se quisessem, poderiam ir além. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da China está quieto sobre muitos detalhes, mas já disse que vai tomar ações adicionais se necessário. E, ao mesmo tempo, o Escritório de Assuntos de Taiwan em Pequim deixou claro que não vão abrir mão do uso da força para resolver essa questão. Agora, falando de Taiwan, o presidente Lai e seu governo estão mantendo uma posição bem firme. Eles dizem que só o povo taiwanês pode decidir seu próprio futuro. Só que por mais que tenham oferecido diálogo, a China não quer papo. A política de One China Policy é uma coisa muito séria para os chineses. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, a China faz entre 3 e 4 patrulhas conjuntas de combate por mês. E isso, claro, é visto como uma provocação e um aumento real da ameaça. Perguntaram para o ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, quando seria o próximo exercício da China, e ele foi direto. Pode acontecer a qualquer momento, sob qualquer justificativa. Para ele, isso deixa claro a postura dominante da China, que, na visão dele, está evidente para todo mundo. Então, Taiwan tem se preparado, incluindo nos Jogos Anuais de Guerra Hangguang, um plano para responder a um cenário onde o tempo de reação seja ainda mais curto. É uma forma de se precaver e tentar não ser pego de surpresa. Bom, dando uma chegadinha ali no Mediterrâneo, segundo Guido Crosetto, ministro da Defesa da Itália, disse hoje, essa missão é essencial e precisa ser reforçada, não retirada das zonas de combate como Israel pediu. É claro que ele está falando de quê? A missão da ONU, conhecida como UNIFIL, que está no sul do Líbano para monitorar as hostilidades ao longo da linha de demarcação com Israel. E olha, gente, essa área tem visto alguns confrontos intensos nesse mês entre as tropas israelenses e os combatentes do Hezbollah, que são apoiados pelo Irã. Israel tem dito que as forças da ONU têm agido como um escudo humano para o Hezbollah, e eles até chegaram a disparar contra as bases da UNIFIL repetidas vezes na última semana, chegando a ferir vários capacetes azuis. Netanyahu chegou a dizer que a UNIFIL deveria, pelo menos temporariamente, sair da linha de fogo. Agora, por que a Itália está tão incomodada? Gente, é que eles são dos principais contribuintes dessa operação multinacional e, é claro, não ficaram nada satisfeitos com as ações de Israel. Isso, como vocês podem imaginar, acabou complicando as relações entre os dois países, que eram muito próximos sob a liderança da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Crosetto foi bem claro quando disse: Israel precisa entender que esses soldados da ONU não estão trabalhando para nenhum dos lados. Eles estão lá para ajudar a manter a paz e promover a estabilidade regional. Ele também comentou que a resolução que define o mandato da UNIFIL foi revisada pela última vez em 2006 e já está precisando de uma atualização. Afinal, a missão da UNIFIL é complexa, com um mandato difícil de implementar, regras de engajamento inadequadas e forças que não estão preparadas para o tipo de conflito que está rolando agora. Afinal, gente, são forças de manutenção da paz e não de imposição da paz, ou seja, estão fundamentadas no capítulo 6 da Carta da ONU e não no capítulo 7. É importante ressaltar isso, gente, pelo fato de que, apesar da UNIFIL ter tido seu mandato expandido depois do conflito de 2006 entre Israel e o Líbano, através da Resolução 1701, a operação ainda está baseada principalmente no capítulo 6. Isso quer dizer que o papel principal da UNIFIL é monitorar o cessar-fogo, ajudar a implementar os acordos e garantir a estabilidade da região, sem usar força além da autodefesa e da defesa do mandato. Mesmo assim, a Itália quer manter seus 1.000 soldados na operação, mas já tem planos de evacuação prontos com 7 aviões em prontidão, caso seja necessário. Crosetto, aliás, pediu à ONU que aumente a capacidade da UNIFIL, criando uma força de resposta rápida para melhorar a liberdade de movimento e dar mais poder de fogo à missão. Isso deixa claro que a situação está bem crítica e precisa de uma resposta mais firme. A missão da UNIFIL foi criada para garantir a paz no sul do Líbano e garantir que apenas o exército regular libanês esteja na área. Mas, como temos visto, infelizmente, eles não têm conseguido impedir que o Hezbollah fortaleça suas forças ou evitar as incursões israelenses. Segundo Crosetto, a desconexão prática entre a missão atribuída e a capacidade de implementá-la torna mais necessário do que nunca repensar e fortalecer a UNIFIL. E o chefe da política externa da União Europeia, o Josep Borrell, também falou sobre isso hoje, dizendo que a UNIFIL vai continuar lá e vai fazer seu trabalho, apesar dos ataques israelenses. Ele disse que esses ataques mostram que o sistema das Nações Unidas está sendo atacado.
Gente, é uma situação bem delicada e é importante que a gente entenda o que está em jogo aqui. Borrell ainda reforçou, dizendo que a Unifil tem um dever e que seus soldados estão em risco, mas os Estados-membros da União Europeia decidiram que suas tropas vão permanecer. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, comentou ontem que vê a Unifil como uma peça importante no dia seguinte à guerra contra o Hezbollah. E para complicar ainda mais o cenário, Meloni deve viajar para Beirute na sexta-feira para discutir a situação com as autoridades libanesas. Ela vai ser a primeira líder ocidental a visitar o país desde esse último aumento da violência. Crosetto também planeja ir a Beirute e Tel Aviv na próxima semana. Ele disse algo que me chamou bastante atenção. Ele disse que acredita que o Líbano seja uma peça-chave para a estabilidade de todo o Oriente Médio. E se não conseguirmos ter uma ação internacional forte e unificada em um lugar como esse, provavelmente a ONU não conseguirá isso em nenhum outro lugar. Ainda no Oriente Médio, na quarta-feira à noite, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou ataques aéreos no Iêmen contra os Houthis. Foram 5 locais de armazenamento de armas subterrâneos atacados pelos bombardeiros B-2 Spirit, sendo a primeira vez que esses bombardeiros foram usados contra os Houthis. Segundo Austin, essa operação mostrou a capacidade dos Estados Unidos de atingir instalações fortificadas e protegidas, não importa o quão profundas elas sejam. Segundo ele, isso mostra quão longe os Estados Unidos estão dispostos a ir para manter sua vantagem estratégica. Ele também destacou que a mobilização dos B-2 prova a habilidade dos Estados Unidos de agir a qualquer hora e lugar. Os B-2, que têm aquele formato de asa de morcego, geralmente voam a partir da base aérea de Whiteman, no Missouri, e precisam de reabastecimento aéreo. Cada um custa mais de $1 bilhão e são usados em situações específicas, geralmente para mostrar que os Estados Unidos não precisam de base próximas para atacar. Os ataques aconteceram enquanto Israel se prepara para retaliações contra o Irã, após o lançamento de cerca de 180 mísseis balísticos contra Israel no início de outubro, que, segundo os iranianos, foi, na verdade, uma retaliação. Ou seja, o Irã estaria esperando uma retaliação da retaliação. Autoridades dos Estados Unidos garantem que vão proteger seus aliados israelenses e enviaram o sistema de defesa antimíssil THAAD para reforçar as defesas aéreas de Israel. O potencial, de expansão desse conflito tem deixado aliados árabes dos Estados Unidos preocupados. Oficiais do Catar já afirmaram que não permitirão o uso da base aérea de Al-Udeid para atacar outros países. Dá para entender bastante a preocupação deles. Imagine a situação. Um país árabe servindo de base para os Estados Unidos atacar outros países árabes. Como nós sabemos, os Houthis têm mirado navios comerciais e militares no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, usando mísseis, drones suicidas e embarcações cheias de explosivos. Em março, o míssil deles atingiu um navio comercial, matando 3 pessoas. Como disse Austin, eles vão continuar deixando claro para os Houthis que haverá consequência para esses ataques ilegais e imprudentes. Israel acaba de confirmar ter matado Yahya Sinwar, o líder do Hamas e arquiteto do ataque de 7 de outubro do ano passado. As forças de defesa de Israel afirmaram que ele estava entre os 3 militantes mortos durante operações em Gaza. Nessa operação em que os militantes foram mortos, que aconteceu dentro de um prédio, não havia sinais de reféns. A morte de Sinwar acaba sendo simbólica nessa guerra de 1 ano de Israel em Gaza, representando um golpe bem forte ao Hamas e uma vitória simbólica para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Israel já matou muitos dos líderes militares do Hamas ao longo do último ano em operações de assassinato pela região. Mas Sinwar, que se acreditava estar escondido na vasta rede de túneis do Hamas sobre Gaza, era um alvo bem mais difícil. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.